A terapêutica integral. Será que é possível curar pessoas integralmente? Física, mental, emocional e espiritualmente? Eu acredito que sim, e falo um pouco sobre isso no meu livro, A Terapêutica Integral. Meu nome é Linda Siop Meitil César Pestana, também conhecida por MEI. Eu sou cirurgia dentista, terapeuta comunitária integrativa, especialista em aconselhamento e psicologia pastoral, teóloga, capacitada em prevenção do uso de drogas e recentemente concluí o mestrado em Ciências das Religiões, de onde surgiu esse livro, que é a minha dissertação de mestrado. Nele, eu faço uma análise exegética, hermenêutica, fenomenológica e antropológica de alguns milagres de Jesus e faço, então, umas pontes através de olhares de diversos cientistas das religiões de diversas áreas de conhecimento com aplicações para práticas de cuidado atuais. A leitura de narrativas bíblicas do texto bíblico enriquece muito a leitores de diferentes fés e ciências, dada a sua riqueza em símbolos, em estética, em ética, em capacidade de transformar as pessoas que se permitem ler, refletir e se inspirar com aquelas palavras que aparecem nos textos bíblicos. Os milagres de Jesus nos revelam um Deus que se fez homem e que no meio das pessoas comuns, no cotidiano delas, ele se faz presente e cura as pessoas integralmente, salvando, libertando, resgatando, curando as pessoas dos seus males mais profundos. A primeira narrativa que eu trabalho nesse livro é a cura do leproso, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 a 45. Jesus estava numa aldeia com os seus discípulos e um leproso se aproxima. Os leprosos não podiam se aproximar de ninguém, mas ele, por alguma razão, se aproxima de Jesus. Jesus permite a aproximação dele, olha para ele, fala com ele, ouve a ele e toca nele para curá-lo. O que chama atenção nessa narrativa é a compaixão de Jesus, aquela dor nas entranhas de ver a miséria humana. E quando Jesus toca nesse leproso, com essa compaixão, com esse olhar, com essa escuta, com esse gesto de aproximação, esse leproso se cura totalmente. E Jesus fala, olha, vai cumprir a lei. Mas esse leproso, com essa nova identidade narrativa, aquele morto-vivo, se torna um novo homem. E nesse novo homem brotam espontaneamente gratidão e alegria, e ele sai por aí contando para todas as pessoas o que aconteceu. E nessa pequena narrativa, nós vemos o que Jesus vai fazer na cruz um dia. Vai trocar de lugar com a pessoa por quem ele se compadece. Ele se compadeceu do leproso, o leproso então ficou no lugar dele, nas cidades, falando sobre Jesus, e Jesus, por causa da popularidade, não podia mais entrar nas cidades. Eles trocam de lugar, assim como Deus, enviando Jesus, o faz trocar de lugar. Ele morre no lugar das pessoas para que as pessoas possam ter acesso ao Pai. A segunda narrativa se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, que é a cura, que é a pesca maravilhosa. Os pescadores estavam esgotados fisicamente, extenuados emocionalmente, preocupados mentalmente, porque eles não tinham pescado nenhum peixe, eles tinham passado a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Então Jesus entra no barco de um deles, manda que eles joguem as redes novamente e as redes ficam carregadas de peixes. Diante daquela situação, todos percebem que estão diante de alguém divino. E Pedro, um dos pescadores, se prostra no chão, percebendo diante daquele sagrado, daquela presença grandiosa, ele percebe a sua própria pequenez, o seu pecado, a sua condição humana tão limitada, e pede que aquele ser divino se afaste dele. Mas então Jesus fala para ele e para todos os outros que a relação
com Deus e com Ele não é pautada em medo, mas em transformação. Jesus reconhece a vocação desses pescadores e dá um novo significado para essa vocação. Eles não seriam mais pescadores de peixes para vender, para sobreviver às custas dos peixes, mas eles iam ser pescadores resgatadores de pessoas para mantê-las vivas eternamente. E assim, com esse novo sentido para a vida, essa nova vocação, essa nova missão, os discípulos de Jesus agora deixam tudo para trás, como quem perdoa culpas, pessoas, e segue numa nova dimensão, numa dimensão mais ampla, num horizonte mais novo pela frente. A terceira narrativa é a cura da mulher encurvada, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, de versículos 10 a 17. Nessa narrativa, a mulher que havia 18 anos andava encurvada, entra numa sinagoga, um lugar androcêntrico, cheio de religiosos, onde as pessoas tinham discriminações, preconceitos, não valorizavam as mulheres, achavam que quem tinha doença tinha alguma ligação com o pecado, quanto pior a doença, pior o pecado. Imagine então uma mulher com as costas encurvadas por 18 anos. Talvez ela tinha 80 anos e estava daquele jeito desde os 62, ou talvez ela tinha 40 anos e estava daquele jeito desde os 22. Mas o ponto é que ela devia carregar naquelas costas todo o peso de maus tratos, de violências, de culpas, de discriminações e preconceitos. E naquele meio, aquela pessoa invisível entra na sinagoga, mas Jesus a vê e a chama para perto. E diante de todas as pessoas, ele a valoriza, ele reforça a identidade dela, o senso de pertença dela, mostrando que aquela comunidade deveria acolhê-la, e dá um sentido para a vida dela. Ele olha bem para ela, diz que ela é filha de Abraão e que ela pode ficar livre completamente daquele mal que ela tinha, daquela enfermidade, uma enfermidade espiritual, porque não só acometia o físico, mas também mental, emocional e espiritual, porque fazia com que ela se sentisse, talvez, menos valorosa como pessoa, como ser humano, diante até de Deus. Mas então Jesus toca nela e imediatamente ela se endireita, como quem restabelece a dignidade, a conexão com Deus e com as pessoas. E diante disso, ela sai dando glória a Deus, e também todas as pessoas simples e desprovidas, desfavorecidas que estavam presentes. As pessoas percebem que a ação de Deus não é só para os poderosos e famosos, mas para o povo comum. E com essas três narrativas, eu desenvolvo a ideia de que as pessoas podem sim se curar integralmente, física, mental, emocional e espiritualmente. Nós não somos Deus, não temos o poder de Deus para fazermos milagres, mas a luz de Jesus, Jesus que se tornou humano e expressou esse olhar, essa fala, essa escuta, esse toque, essa compaixão, que também é nossa, nós também podemos reproduzir esses gestos, esse jeito de Jesus e possibilitar algumas curas, sim. Nós podemos orar para que Deus cure as pessoas e, de repente, nós vamos presenciar pequenos milagres também, não pelo nosso poder, mas por fazer coisas que Jesus fazia e por ver nas pessoas as obras de Deus se manifestando. Finalmente, no terceiro capítulo desse livro, eu faço umas pontes com práticas atuais de cuidado e destaco a terapia comunitária integrativa, que tem os seus pilares, as suas etapas, as suas regras. Mas o que eu destaco no livro é o fato de que as rodas de terapia comunitária integrativa são espaços solidários, empáticos, de fala, de escuta,
que são profundamente terapêuticos. Pessoas falam das suas inquietações, desabafam dos seus sofrimentos. A escuta é altamente empática, silenciosa e ativa. Pessoas se identificam, não pelas histórias, mas pela conexão de sentimentos. E mesmo pessoas tão diferentes, vindas de lugares e raízes tão diferentes, se conectam, se unem, formando uma rede de apoio bem forte, porque as pessoas se identificam com as emoções que são colocadas ali na roda. As emoções são universais. E aí, dentro dessa conexão, pessoas também são incentivadas a refletirem o que elas têm feito com aqueles sofrimentos quando estão passando por situações semelhantes. E as pessoas então compartilham as suas superações, as suas estratégias de como lidar com as situações. Não para dar conselhos, mas essa partilha faz com que as pessoas que antes se sentiam sós vejam que tem outras pessoas que também sentem de forma semelhante. E as pessoas que sofrem ou já sofreram alguns males na própria vida, percebem que os seus sofrimentos ou foram superados ou podem ajudar outras pessoas. E nós finalizamos a roda com aquele toque, aquelas palavras, aquele abraço que acolhe as pessoas. E as pessoas então se sentem acolhidas pela escuta, pela fala e pelo toque acolhedor das pessoas que expressam compaixão, amor, perdão, esperança, empatia, altruísmo e etc. E assim, nós vivemos um espaço sagrado, aquele espaço em que Deus está presente, nos curando integralmente, porque nós abrimos o coração. Os corações das pessoas são espaços sagrados onde pequenos milagres acontecem. Então eu quero incentivar a todos e a todas que se cuidem, que procurem reproduzir nas suas vidas o jeito de Jesus de curar as pessoas. E que também saibam apreciar quando Deus usa pessoas e também a natureza e também as situações para curar, resgatar e libertar as pessoas de seus males humanos mais profundos. Um grande abraço.